Sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando mais uma live. Para quem está chegando por aqui hoje, muito prazer. Eu sou Babi, sou professora de Yoga e Meditação. E se você ainda não está comigo no YouTube, o meu canal é Babi Rezende com Z, Equilíbrio em Prática também. É só se inscrever clicando no botão vermelhinho que tem embaixo dos vídeos e clicando no sininho para ativar as notificações para receber todos os vídeos novos que eu posto toda semana, lives, aulas. Se ainda não está comigo no Instagram, é @equilíbrio em prática. Lá eu compartilho várias dicas e o meu dia a dia de yoga, de prática, de vida. E no canal do Telegram também, todo dia eu mando um áudio especial que tem ajudado muitas pessoas. Todos os dias eu recebo mensagens agradecendo pelos áudios do grupo do Telegram. O Telegram é um aplicativo tipo o WhatsApp, mas muito legal, muito melhor. Quando você começar a usar, você vai gostar bastante. Para acessar o meu grupo no Telegram, é só clicar nos links também que tem embaixo dos vídeos do YouTube ou clicar no link do meu perfil no Instagram, que tem todos os links lá. E o meu objetivo aqui com você é te ajudar a se libertar da ansiedade, te ajudar a ter uma vida mais calma, mais tranquila, mesmo se você nunca praticou yoga antes. Eu quero te mostrar que o yoga é para todo mundo, o yoga é possível e sempre te mostrando um passo a passo de yoga para iniciantes. Hoje eu quero que vocês se sintam em casa, aqui comigo. Estou aqui no meu sofá e não é à toa que eu gravo os vídeos aqui na sala da minha casa, que eu gravo os vídeos aqui com vocês, faço as lives para que a gente possa estar pertinha e para você se sinta aqui dentro da minha casa junto comigo. E não é à toa que eu trouxe então o tema de hoje. O tema de hoje é o porquê do yoga em casa, o yoga online. E para falar desse tema, eu não podia deixar de contar a minha história para vocês. Eu vou resumir ela, vou contar só um trechinho, o início, para explicar como que eu cheguei, por que eu cheguei no yoga em casa, no yoga online, e lembrar que eu já fui como vocês, né? Eu era uma pessoa super ansiosa, nervosa, estressada, perfeccionista, e quando eu decidi começar a praticar yoga, vieram várias dúvidas, eu não conhecia ninguém que praticava, né? Se imagina, às vezes hoje ainda é algo novo para você, nem todo mundo assim ao seu redor sabe, entende, conhece ou pratica. Imagina quando eu comecei. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês e por que eu sou tão defensora do yoga online, do yoga em casa. E eu podia trazer para essa live de hoje, assim, muitos motivos para te convencer, se você ainda não está convencida, de que o caminho é a prática do yoga em casa online, mas eu selecionei os 10 principais que eu acredito que é importante para vocês saberem. Como eu estava dizendo, eu era uma pessoa super ansiosa, nervosa, estressada, e eu passei por um momento muito difícil da minha vida, eu ficava doente todos os meses, uma imunidade super baixa, e a vida para mim estava um pouco sem sentido, assim. Aí eu decidi então buscar terapia, comecei a fazer terapia, e eu fazia terapia inicialmente uma vez por semana, depois a cada 15 dias, porque é um investimento, né, que a gente faz que é um pouquinho elevado. E eu comecei a notar que eu ficava bem no dia, no momento da terapia, e no dia seguinte acontecia alguma coisa que me tirava de rumo e eu tinha que esperar mais uma semana ou depois mais 15 dias para eu encontrar com a minha terapeuta, minha psicóloga e me sentir bem novamente. E para mim isso não estava fazendo muito sentido, assim, ter a dependência de 1 hora com um profissional para eu me sentir bem. Eu precisava encontrar algo que eu pudesse fazer no meu dia a dia para que eu pudesse me sentir bem, para que eu pudesse cuidar da minha mente, dos meus pensamentos e do meu corpo e acabar com aquelas dores que me acompanhavam há muitos anos. Dores na coluna, dores de cabeça, imunidade baixa, ansiedade. E aí, conversando com a minha psicóloga, ela me indicou o yoga.
Quando eu ouvi a palavra yoga pela primeira vez, eu falei, quê? Isso não é para mim, não tem nada a ver comigo, é uma coisa muito lenta, eu não sou nada flexível, acho que não. Mas enfim, eu sempre me propus a experimentar, e é uma dica que eu já dou a vocês. E é engraçado que até na mentoria da semana passada, das minhas alunas do meu curso Yoga em Prática, uma aluna minha falou comigo que ela chegava no trabalho e falava que yoga não tinha nada a ver com ela. E ela entrou no curso e hoje ela chega no trabalho querendo levar o yoga para todo mundo. E eu falei com ela, eu aprendi que a gente nunca deve dizer, eu nunca vou fazer isso, porque a gente cerra muitas possibilidades, muitas oportunidades, a gente fecha muitas portas. E quando a gente se permite experimentar, que foi o que aconteceu com ela, e eu falei que eu fiquei super feliz dela se permitir experimentar, e ela agradeceu por ter encontrado esse novo caminho, quando a gente permite experimentar, a gente tem oportunidade de transformar a nossa vida, como aconteceu comigo, como aconteceu com essa aluna minha. Então eu decidi experimentar o yoga. E aí, quando você decide que o yoga é algo que você quer conhecer, quer experimentar, você fala, ok, por onde eu começo? E até por isso que eu tenho um vídeo no canal do YouTube, Yoga Como Começar, para ajudar essas pessoas que se sentem perdidas, assim como eu senti no início. E eu fui para a internet, fui pesquisar, encontrei um estúdio aqui em BH e decidi fazer uma aula experimental. Só que eu tinha uma rotina, eu trabalhava, não tinha horário, e aí o único horário que eu me permiti e encaixei era 8h30 da noite. Então eu chegava na aula 8h30 da noite e eu saía quase 10h30 da noite. Então, as aulas presenciais, como os alunos costumam fazer poucas vezes na semana, e também não faz muito sentido para o professor ir lá e ter o custo da sala, de tudo para dar aula por 30 minutos, são aulas maiores, geralmente de 1h30. Então, eu já chegava tarde lá, que era 8h30, e saía de lá ainda mais tarde. E para mim começou a ficar perigoso e começou a acontecer exatamente o que acontecia na terapia. Eu fazia aula à noite, me sentia super bem, aos pouquinhos eu fui me entregando e quando chegava no dia seguinte, 2 dias depois, no final de semana, acontecia alguma coisa que me tirava do rumo. E aí eu falava, nossa, eu tenho que esperar a próxima quarta-feira para minha aula de yoga para eu poder me sentir bem. E aí aquilo não fazia muito sentido para mim ainda. E eu tinha várias dúvidas, porque eu sempre fui uma pessoa super cética e sempre saí pesquisando, racionalizando e querendo entender o porquê de tudo. E quando eu comecei a pesquisar o yoga para entender os benefícios, do porquê, indo atrás de pesquisas, conhecendo pesquisas que comprovavam todos os benefícios do yoga, eu ouvia muito que o yoga era um estilo de vida. E eu não conseguia entender, porque basicamente eu chegava na aula do estúdio, a professora começava a dar aula, igual eu dou aqui para vocês, de manhã no YouTube, e eu ia seguindo o que ela ia me falando e terminava a aula. E eu não entendia como que podia ser um estilo de vida se eu ia lá, praticava e depois voltava para a minha vida normal. Então eu comecei a pesquisar, a estudar muito sobre o yoga. Eu queria realmente entender o que era o yoga. E então uma luzinha acendeu e eu entendi o que significava ter um estilo de vida yoga. Eu fui conhecendo a filosofia de vida do yoga e tudo que eu falo para vocês que existe além do tapetinho, que existe além de uma prática de yoga no YouTube. E aí eu entendi que eu não ia ter isso nos estúdios, nas aulas presenciais, porque não é o normal, né? É como se você fosse para a academia para ter lá aula de zumba, vamos supor, zumba, musculação, e o professor começasse a te explicar o que é a zumba, por que a zumba, como que são os efeitos da zumba no seu corpo, da musculação, não tem isso, né? E então eu comecei a estudar
sobre o yoga e eu entendi também que para que o yoga fosse um estilo de vida e eu conquistasse a mudança no meu comportamento, na minha maneira de agir, na minha maneira de pensar, eu precisava trazer o yoga para o meu dia a dia. Eu entendi que o yoga era uma prática diária e não uma prática de uma vez por semana. Existe uma palavra no yoga que chama sadhana. Sadhana quer dizer essa disciplina de todo dia você cuidar do seu corpo e da sua mente. E é muito lógico isso, né? É muito óbvio. Se você for pensar, o que o yoga te ajuda? A cuidar do seu corpo e da sua mente. E todos os dias a gente está colocando impurezas no nosso corpo e a nossa mente. A gente coloca impurezas na nossa mente através de notícias que a gente assiste, através de lembranças do passado que vem, através de pensamentos do futuro, através de coisas que a gente ouve de alguém, de pensamentos negativos. Então, a nossa mente está a todo momento ali, ó. E a gente precisa limpar essa mente, acalmar esse fluxo de pensamentos. E não adianta acumular o fluxo de pensamento da semana, praticar yoga um dia, dar uma limpada e depois só na semana que vem. Então isso é um ato constante, a todo momento, todos os dias. Por quê? É como se fosse uma plantinha que a gente vai cuidando diariamente. É como se fosse uma casa que todo dia você vai colocando um tijolinho e vai construindo a casa. E assim a gente coloca também impurezas no nosso corpo, como uma má postura, pelo fato do nosso corpo estar fraco. Então assim a gente vai trazendo as dores na coluna, nas costas, a gente vai tensionando o nosso ombro. Quem tem bruxismo, outro dia eu falei de bruxismo no Stories, melhorou muito, eu ainda tenho um pouco, mas nem se compara, que aperta os dentes, traz tensão para toda a face. Então a gente está tensionando o nosso corpo ao longo do dia. Se você tensiona o seu corpo ao longo de todo o dia, todos os dias, qual que é a lógica? Você cuidar do relaxamento do seu corpo e fortalecer o seu corpo todos os dias, né? Eu adoro dizer que o yoga é como escovar os dentes. Não adianta você ou tomar banho, não adianta tomar banho hoje e tá ok para toda semana. Não adianta escovar o dente só hoje e tá ok para o resto da semana. A gente precisa escovar os dentes e tomar banho todos os dias. Faz parte do processo de limpeza do nosso corpo. E quando eu entendi que o yoga precisava ser uma prática diária e que eu não ia obter essa filosofia e entender o que era o yoga através do yoga presencial nos estúdios, eu comecei a ir para o online. E eu falei, ok, então, por que e aí eu vou explicar para vocês o motivo, né? Por que é inviável você ter essa prática diária em qualquer estúdio? Por questão de tempo, por questão financeira, por viabilidade da nossa rotina do dia a dia. E eu falei, ok, eu vou então conhecer o yoga online. Comecei a pesquisar e na época só tinha nos Estados Unidos, assim, fora. Então eu comecei a praticar yoga em inglês. Então eu precisava aprender o que era o yoga e fui aprendendo inglês. Então não era cachorro olhando para baixo, era down facing dog. E aos pouquinhos eu fui. E por isso eu fui construindo uma metodologia, fui construindo um método, vendo aquilo que funcionava, que não funcionava, tudo aquilo que eu senti falta quando eu comecei, de informação, de acompanhamento, de dúvidas que eu tinha, e por isso hoje eu tenho meu curso, que é o Yoga em Prática, e eu transfiro todo esse conhecimento para as minhas alunas, para que elas não tenham que passar pelo que eu passei, para que eu possa entregar para elas um método, para que elas criem a prática diária de yoga em casa, criem o hábito de praticar 30 minutinhos de yoga todos os dias para conquistar todos os benefícios maravilhosos do yoga. Então, desde então, eu pratico yoga todos os dias em casa online. E aí eu vim trazer para vocês, resumindo essa história aí, por que eu cheguei aqui, para falar de 10 motivos do porquê do yoga em casa, do porquê do yoga online. E o primeiro motivo é justamente o que eu falei,
que a prática de yoga em casa vai te permitir ter essa prática diária. É impossível, inviável você ter uma prática diária em um estúdio, né, através de um professor presencial. E aí a gente vai falar mais na frente, por vários motivos, né? Pela nossa rotina do dia a dia, por tempo, por deslocamento. Às vezes muitas pessoas estão em cidades que nem sequer tem o estúdio de yoga ainda, nem sequer tem o professor. E esse momento que a gente está passando, gente, da quarentena, mostrou ainda mais do poder do yoga em casa. Foi a solução para muitas pessoas. Então a gente teve um boom de yoga em casa online. E aí tomem muito cuidado, ok? Porque quando a gente tem uns booms assim, vai aparecer de tudo. Então sempre busquem fontes confiáveis, professores confiáveis, que você confia, conhece, sabe das referências, né, da formação e sabe que ele está te passando um conhecimento que você pode confiar e seguir ele. Então, eu vi todo mundo parando, basicamente, as academias fechando, todo mundo parando de fazer atividade física, musculação, academia, corrida, e isso não afetou nada em minha vida. Eu continuei com a minha prática de yoga diária em casa no dia a dia. E aí, então, todas as minhas amigas que eu tentava trazer começaram a vir até mim, começaram a praticar yoga. E eu falo que nada acontece à toa. E a quarentena, ela veio para mostrar uma situação como essa para vocês e para fazer com que muitas pessoas dessem chance para o yoga em casa, para o yoga online e notar essa maravilha de que você independe de qualquer infraestrutura, você independe de qualquer coisa para cuidar do seu corpo e da sua mente. E isso é maravilhoso! Você tem noção disso? Quando você aprende as técnicas, você pode estar em qualquer lugar que você vai conseguir aplicá-las. Então, diferente da terapia, que eu tinha que esperar, eu tinha aquele alívio de desconforto emocional, das dores, eu tinha que esperar aquele momento, aquela vez por semana. Diferente de quando eu comecei a praticar no estúdio, que eu tinha que esperar aquele dia, naquele horário, para eu sentir alívio das minhas dores, da minha ansiedade. Hoje, se eu me sinto ansiosa, se eu me sinto triste, desconfortável, cansada, eu simplesmente faço o quê? Estendo meu tapetinho aqui na sala da minha casa e coloco todas as técnicas que eu aprendi do yoga em prática e alivio todos os meus desconfortos na hora. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não é poderoso? Então, o primeiro motivo é permitir que você tenha essa prática diária em casa, que o presencial ele já era inviável e agora muito mais. E quando a gente começou essa quarentena, teoricamente, quem se lembra aí em março, 18 de março, mais ou menos, depende muito da região, era para ser 40 dias. E passou março, abril, maio, junho, julho, 5 meses agora que a gente está fazendo essa live. E como vai ser daqui para frente? Ninguém sabe. Então você tem dois caminhos: continuar esperando e usar de desculpa de que você não pode sair de casa, ou incorporar essa prática maravilhosa que vai ser a solução para o resto da sua vida, independente de onde você estiver, cuidando do seu corpo e da sua mente todos os dias, diariamente, fazendo essa prática. Segundo motivo, você pode fazer a qualquer hora e qualquer lugar. Tem uma aluna minha, Bianca, tem live dela no YouTube, eu não sei se vocês assistiram. A Bianca está com quase 80 dias de prática de yoga todos os dias. Ela nunca tinha praticado yoga antes, ela teve uma crise muito forte de ansiedade na quarentena e por isso ela se abriu para o yoga e buscou o yoga, chegou até mim e ela faz parte da turma 4 do Yoga em Prática.
Então, ela está entrando no 3º mês dela de yoga todos os dias. E nesse período, a Bianca foi para Monte Verde, foi visitar os avós do pai, viajou e ela está lá, praticando todos os dias, independente de onde ela estivesse. É só colocar o tapetinho debaixo do braço e levar com você. E te falo mais, se não tiver tapetinho, você consegue praticar yoga mesmo assim. Então, só precisa de você, ter você. Você pratica a qualquer horário, em qualquer lugar. E isso nos leva ao 3º motivo de praticar yoga em casa online, que é o quê? Não tem desculpa para não praticar, não é? Eu fiz a live com vocês, #chega de desculpas. E eu brinco com as minhas alunas, a cada desculpa que você me der, eu vou te dar uma resposta acabando com essa desculpa. E o yoga em casa, online, acaba com todas as suas desculpas. Você pode me dar qualquer desculpa aqui do porquê você não vai praticar. E eu vou te responder te mostrando que é uma desculpa e tem solução. Então, se a sua desculpa é eu não tenho tempo, você não tem 30 minutos para ir para a sala da sua casa, movimentar o seu corpo, prestar atenção na sua respiração, acalmar a sua mente? Ah, eu não tenho dinheiro. Aí a gente vai falar mais na frente, tá? Mas se você for olhar um custo de praticar num estúdio, porque a manutenção de espaço físico é muito alto, e o custo de praticar em casa, também não tem desculpa. Quem é mãe, tem criança, não tem com quem deixar. Criança dormiu, 9 horas da noite, vai para o seu tapetinho, 30 minutos cuidar de você. A criança ainda não acordou, acorda 30 minutos mais cedo, antes do marido, da casa, vai cuidar de você. Então não tem desculpas. Todas as desculpas que vão surgindo, a gente vai acabando com todas. A quarta é que torna-se viável por questão de tempo. Então, por exemplo, as aulas presenciais, elas têm em torno de 1h30, mas o tempo de deslocamento numa cidade grande é pelo menos 30 minutos, 15 minutos para você ir, 15 minutos para voltar. Então, se você está numa cidade grande, é por aí, né? Então, já são 2 horas. Quem tem 2 horas todos os dias para dedicar a uma atividade? Muito difícil hoje em dia, né? Agora, quem tem 30 minutos todos os dias para dedicar para cuidar do seu corpo e da sua mente? Então, acaba com as desculpas de tempo. Você não tem deslocamento, é aqui, agora, e são 30 minutinhos. 5 motivos. Torna-se viável financeiramente, é o que eu estava falando. Então, no estúdio, depende muito de cidade, tá? Mas para quem não conhece, quem não sabe. Geralmente, quem praticava yoga presencial, praticava 1 ou 2 vezes por semana, porque passou disso, torna-se inviável quase financeiramente. Então, eu comecei com 1 vez por semana, nunca consegui 2 vezes por semana. Se você for praticar 4 vezes na semana, ou seja, não é nem todos os dias, fica faltando 3, quase 50%, é mais ou menos R$350 por mês. R$350 por mês em um ano, isso dá R$4.200 por ano. É muito dinheiro. E é o que a gente paga pela estrutura. Então, R$4.200 para você praticar 4 vezes na semana. Agora, quanto custa para você praticar 7 vezes na semana, todos os dias, 30 dias no mês, em casa? Então, tornou-se muito viável financeiramente. Muito diferente do yoga presencial. 6º motivo, desenvolve em você mais responsabilidade e autocuidado. O que acontece? Quando a gente tem alguém olhando, a gente costuma relaxar. É natural, porque você fala assim, bem, eu vou fazendo aqui, se eu estiver fazendo errado, o meu professor aqui vai me consertar. Mas isso está errado. Você é responsável por você, independente de qualquer coisa que você esteja fazendo.
Se você ultrapassar os seus limites, o professor pode estar do seu lado, você vai se machucar. Então, você precisa desse senso de responsabilidade. E quando você desenvolve o seu caminho na prática de yoga sozinho, aprendendo, você vai conhecendo o seu corpo. Você segue um processo muito mais íntimo e mais intenso, se observando, que é o que a gente está precisando. É sair um pouco da tela do celular, é sair um pouco da tela do computador e olhar para a gente, olhar para o seu pé, para a sua perna, para a sua mão, para o seu braço, para os seus ombros, para cuidar de você. Porque só a partir do momento que você olhar para você, é que você aí começa a notar, opa, eu fico o dia inteiro assim, tensionando meus ombros, é por isso que eu estou travada e cheia de dor. Gente, olha, eu fico assim no computador, não tenho consciência corporal nenhuma. Olha, eu tô com dor aqui, eu tô travada, eu não tenho flexibilidade. Olha os meus pensamentos como estão. Então, você só consegue desenvolver o caminho do yoga a partir do momento que você olha para você. E quando você está externamente, você tem muito mais distrações. É alguém do seu lado que você fica se comparando. Ai, olha o cachorro olhando para baixo dela, ela consegue, eu não consigo. Olha só, eu não consigo. Então você fica se comparando, você fica mais dispersa e o professor nunca vai conseguir olhar profundamente os seus detalhes, exatamente, e todos os alunos ao mesmo tempo. Então você é responsável por você, porque o yoga é uma prática individual. O yoga é uma prática pessoal, é você com você mesmo, é um processo de autoconhecimento. E você precisa se conhecer, cuidar de você e saber os seus limites. Então, essa mentalidade, esse desenvolvimento de autorresponsabilidade, quando você faz a sua prática de yoga em casa sozinha, é maravilhoso. Eu acho que é uma das conquistas maravilhosas que se tem nesse processo. E junto disso, a gente traz o quê? Autoamor, autocuidado, amor próprio. Quem teve live da Jéssica e ela falou que uma das coisas, né, a Jéssica é uma das minhas alunas do Yoga em Prática, uma das coisas que ela mais se surpreendeu e que ela desenvolveu, que ela não esperava, era o amor próprio. 7º motivo. Você, quando pratica yoga online em casa, você consegue ir além das aulas práticas. Então, é o que eu falei, quando eu ia para o estúdio, fazia lá o que a professora estava falando, igual vocês fazem aqui comigo, era aquilo ali pronto. Quando você vai para o Yoga em Casa online, você tem a possibilidade de absorver todo esse universo que aí sim você vai entender o que é um estilo de vida chamado yoga. Aí sim você entende o que é o yoga. E aí você tem a oportunidade de entender cada coisinha que você está fazendo na sua prática. Então, lá no meu curso, por exemplo, eu dou muito exemplo porque foi o resultado, né, de toda essa experiência que eu passei. A gente tem um módulo só de respiração. Então, primeiro, as minhas alunas vão aprender a respirar para depois elas levarem esse conceito para a prática. Porque senão, de repente, você percebe que você ficou a sua prática inteira, você não está se sentindo conectada, está se sentindo disperso, você não tem a mínima noção do que é. Talvez seja a respiração que você não está sabendo como conduzir. Só que numa aula prática, quando a gente está dando aulas lá, né, inspira, exala, postura, é impossível explicar tudo. É muito conteúdo, é muito detalhe, senão ia ficar uma aula de pelo menos 5 horas. Então, quando você vai para o yoga online, você tem a possibilidade de entender os valores do yoga, de levar isso para a sua prática, de entender como de fato você deve respirar e levar isso para a sua prática, de entender quais os princípios básicos para você fazer uma prática segura, o que você deve notar no seu corpo, o que você deve observar, como você vai se conduzir,
quando acontecer isso, então, quando você ficar disperso, o que você vai fazer na sua prática? Porque quando você está dispersa no seu tapetinho, só você sabe ali. Você não vai levantar a mão e falar assim: ô professor, eu estou aqui desconcentrada, dispersa, o que que eu faço? Não. Então, é importante que você tenha essa base, esse conhecimento para você ali, no momento da sua prática, saber aplicar. E aí a gente tem o 8º motivo, que é ter acesso a professores que vocês talvez nunca teriam. Então você nunca teria me conhecido se eu não estivesse aqui no Yoga Online. Eu estou aqui localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Eu tenho alunas minhas que são de Portugal, Lisboa, tem aluna de Recife, tem aluna do Sul, Cuiabá, Curitiba, São Paulo, Rio, tem aluna do Brasil toda aí espalhada. Então, o Yoga Online te permite ter contato e conhecer professores que pode ser que sejam o seu guru, que você não teria na sua cidade, que você não teria aí do lado de você. Olha como isso é maravilhoso. E eu faço de tudo para transferir a minha energia para vocês. E eu fico muito feliz porque minhas alunas absorvem isso e me dão esse retorno. Ontem a gente teve aula ao vivo, a gente praticou juntas, eu e minhas alunas. E aí, no final, elas falaram comigo que sentiram a energia lá, do mantra, de tudo, da vibração e da minha voz. E eu fico super feliz. Isso mostra, gente, que o online, ele não é frio. Ele vai depender muito mais de quem está aqui por trás das câmeras, de transferir essa energia para você que está aí, do que qualquer coisa. Então, você tem a possibilidade de conhecer professores que podem transformar a sua vida, que você não teria se não tivesse o yoga online em casa. E além de professores, ainda digo mais, conhecer pessoas que vão ser suas colegas de turma, por exemplo, né? Tem lá que vão tornar-se melhores amigas. Na nossa turma, no nosso grupo, tem várias meninas que se tornaram super amigas. Eu fiquei tão feliz. Tem a Thaís e a Nathalie, que a gente fez live, que ó, estão super juntas, já estão combinando de uma conhecer a outra, se falam no WhatsApp todos os dias. Então você tem a oportunidade de conhecer pessoas que podem transformar a sua vida, que você às vezes não teria. E aí, o 9º motivo para a gente seguir para a nossa reta final é que o yoga online ele te permite ir no seu tempo. Então, no vídeo gravado, na aula gravada, você dá pause, você olha direitinho a postura, você se corrige, você volta, você repete. Se você quiser fazer uma mesma aula 3 vezes, você faz a mesma aula 3 vezes. Quando no presencial não é aquilo ali instantâneo, pronto e acabou, né? Você não tem a possibilidade de melhorar, de evoluir, de se observar, de repetir. Então, ontem até uma das minhas alunas falou, a Michelle falou isso, né, que a gente fez aula ao vivo. E ela falou assim, é diferente, né, ao vivo, que eu não consigo dar pausa, eu não consigo parar. E nas aulas do curso, que são todas gravadas, eu consigo, eu paro, eu vou no meu ritmo. Então, cada uma segue no seu ritmo. Então, a gente tem, por exemplo, lá um calendário de práticas que cada aluna vai seguindo no seu próprio ritmo. Eu comecei a praticar, nunca tinha praticado. Cheguei numa turma, é muito difícil você entrar numa turma de iniciantes. Não existe turma de iniciantes no yoga presencial. Eu criei esse yoga para iniciantes no online porque eu consigo fazer com que cada uma de vocês trilhem um caminho individual. Mas no presencial, você entra numa turma, tá todo mundo junto ali e você segue o ritmo. Então, você é capaz de ir no seu ritmo, evoluindo no seu momento, de acordo com o que você acredita que é o seu caminho, respeitando os limites do seu corpo. E aí, por fim, o 10º motivo para praticar yoga em casa online é
você é capaz de criar o seu próprio ambiente. Então, é você buscar um local na sua casa que você já está acostumada, que você se sente confortável. É você poder colocar um cheirinho que você gosta, seja um óleo essencial no seu difusor, seja um incenso. É você poder colocar a iluminação que você gosta, mais claro, mais escuro. É você, inclusive, levar essa energia e espalhar para toda a sua casa. Então, minhas alunas às vezes mandam no final de semana, o filho vem praticar junto, o irmão vem praticar junto, a mãe vem praticar junto. E aí você passa a fazer o bem não só para você, mas a todos que você ama na sua casa, no seu ambiente. Isso não é maravilhoso? O meu noivo começou a praticar yoga por me ver praticando na sala todos os dias. E aí ele começou a notar a minha evolução, a minha transformação, ver o quanto eu estava uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais focada, e ele falou, opa, o negócio aí é bom, deixa eu começar a fazer também. E começou a fazer. E assim acontece com muitas alunas minhas. As filhas começam a praticar, as mães começam a ver, começa a vir junto, o marido começa a ver a transformação da esposa, começa a vir junto, e aí a gente passa a impactar não apenas nós mesmas, transformando a nossa vida, como transformando também a vida de quem a gente ama. E assim eu finalizo com os nossos 10 motivos. Vou fazer um resumão para vocês não esquecerem aqui. 10 motivos, então, para praticar yoga em casa online, hein? Primeiro, permite uma prática diária. Segundo, permite praticar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Terceiro, acaba com todas as suas desculpas. E isso, inclusive, te dificulta a procrastinação, porque você não tem mais desculpa. Quarto, torna viável por questão do tempo que você vai dedicar. Quinto, torna viável por questão financeira. Sexto, desenvolve em você maior responsabilidade sobre o seu corpo, autocuidado. Sétimo, permite ir além das aulas práticas e conhecer verdadeiramente o estilo de vida chamado yoga. Oitavo, permite ter acesso a professores que você não teria, inclusive se a sua cidade nem tem professores. Nono, permite parar, repetir a aula, fazer de novo, assistir a aula de novo, e isso eu falo até aula teórica, explicativa, não só aula prática. E décimo, você consegue criar o seu ambiente na sua casa e contagia todo mundo ao seu redor. Convenci todos vocês? Então, se eu convenci, agora vocês vão me ajudar a convencer todo o resto. Queria agradecer o carinho de todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Namastê!